Bom dia. O som tá bom aí atrás? Bom, o tema de hoje foi proposto pelo nosso amigo Adriano. Como a Suzana disse, é o chefe mor. E todo movimento começa com uma ideia, uma força atrativa, uma ideia que inspira, contagia. E o primeiro sentimento que eu tenho para vocês é de alegria. E um pouco de emoção. Fazer parte desse movimento. Eu trazia meus filhos aqui e via o esforço da equipe trabalhar. A esposa começou a dar aula. Um dia eu passei pela quadra e vi o Adriano limpando a quadra sozinho. Eu ofereci e comecei a trabalhar com ele. Uma segunda vez, passei lá de novo ele sozinho. Adriano, está parecendo um pé de boi, cara. Sozinho. Ele falou, Paulo, o trabalho é enorme, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí decidi me integrar nesse trabalho. E aí comecei a participar dos estudos e a gratidão de estar participando é muito grande. Falaremos hoje desse tema que foi proposto pelo Adriano. Qual a importância do Espiritismo em nossas vidas? É um pensamento muito poderoso, mas eu acabei convertendo, reciclando esse pensamento. Porque conforme a gente vai estudando, a gente verifica que o Espiritismo é um espelho, um reflexo de Jesus. Então, eu converti... Bom, primeiro falar da gratidão, né? A gratidão de estarmos reunidos. Perdão, vou voltar atrás. Você já parou para pensar quantas condições foram necessárias para te trazer aqui nesse dia? O carro funcionar, não quebrar, saúde na família, a sua saúde, não brigar com o cônjuge, não estarmos numa pandemia. Então, um sentimento que domina quando eu chego aqui na casa é a gratidão. E a gratidão é um reconhecimento de todas essas causas que se reúnem e nenhuma delas é suficiente por si mesma para permitir que eu esteja aqui hoje. Então, o sentimento que domina é a gratidão. Então, voltamos ao título da palestra. Falar de Espiritismo é falar de Jesus. Qual a importância de Jesus nas nossas vidas? Que figura histórica é essa? Dominou a história e dividiu a nossa vida, a nossa história contada em duas partes. Esse homem praticou tantos atos que ultrapassaram as leis da matéria e chamou a atenção dos homens da época pelos seus milagres. Mas o homem da época apenas era atingido pelo que os olhos viam, mas não conseguiam compreender o que estava por trás. Seguindo o ditado de Jesus que disse, eu falo, mas aqueles que me escutam não me ouvem. Há aqueles que veem, mas não enxergam. Querendo dizer que aqueles homens da época não estavam preparados para a dimensão do seu ensinamento e da sua doutrina, da sua mensagem. Para quem não sabe, evangelho significa boa nova, notícia boa, notícia que nos deixa extremamente felizes. E na época, a mensagem de Jesus era aguardada há mais de 1000 anos. Poderíamos dizer mais de 2000 anos. Os profetas diziam que viria o mensageiro de Deus, o libertador, o Cristo. Então era aguardado com muita emoção por aqueles homens. Mas quando Jesus chega e dá a sua mensagem, não era bem isso que eles aguardavam. Eles não compreendiam que o reino de Jesus não era um reino material, de força, de violência, de domínio, mas sim um reino construído no íntimo de cada um. Então o reino dos céus é uma obra a ser construída espontaneamente,
pelo despertar da consciência no íntimo do homem, e eles não entenderam. Então Jesus deu vários ensinamentos para nós, que é um verdadeiro pão espiritual. Você, para que estar hoje aqui, você se alimentou em casa, você deu fome, deu sede. Então o corpo possui um tipo de fome e de sede, que por sua vez é saciado por um pão material, e um líquido, uma água, que o sacia e o satisfaz. Mas nós somos seres, deixa eu andar um pouco, preciso pensar um pouco. Sou seguidor dos como que é? Peripatéticos, a minha memória aumenta. Então, nós somos seres psicológicos e emocionais. E nós sofremos, padecemos de angústias existenciais, dúvidas, incertezas, que são uma verdadeira fome, verdadeira sede. Que deve haver um pão e uma água que sacie na mesma natureza. Então podemos dizer, há pão material e há pão espiritual. O que é do corpo é alimentado pela mesma natureza. O que é do espírito é alimentado pela mesma natureza. Então Jesus, ele mesmo se autoproclamava como o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão não terá fome, quem beber dessa água não terá sede. Será mesmo que ele estava dizendo que era para nós virarmos antropófagos? Ou ele estava querendo dizer que ele e a sua doutrina era uma coisa só, porque ele vivenciava tudo o que ele falava? E também uma outra interpretação é dizer que aquele que come do seu ensinamento se transforma e vive tal qual o próprio Jesus. Eu vou passar para vocês algumas mensagens do Novo Testamento que dizem isso mesmo. Então, o desconhecido, a descrença, a angústia existencial dão uma inquietude, uma intranquilidade psicológica que se assemelham a uma fome e a uma sede do espírito. E aí Jesus vem e faz essa distinção que eu acabei de dizer para vocês. Há pão do corpo e há pão do espírito. E o pão do corpo, a gente sente a falta, porque a gente conhece desde que nasceu. E o nosso corpo reage na sua ausência. Mas quem nunca conheceu a luz, não sabe definir a luz. Vou fazer até uma perguntinha. Fala para mim uma comida muito cara, Ricardo. Não, isso agora foi barato. Caviar. Você já comeu caviar? Nós só sentimos falta daquilo que nós já experimentamos, provamos. Assim é em relação aos ensinamentos de Jesus. Se nós não ensinarmos nossos filhos, eles não sentirão falta. Se nós não demonstrarmos para ele a necessidade do conhecimento, vai fazer falta. Não vão valorizar por terem nunca experimentado. Então o pão espiritual tem esse poder. Se você nunca entrou em contato com ele, você não o valorizará. Como um cego que não sabe o que é luz, se ele é cego desde o nascimento. É preciso você entrar em contato, avaliar, para ver o pão espiritual de Jesus. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós aprendemos com Jesus que nessa passagem nós não somos apenas corpo material, nós somos corpo espiritual, um espírito imortal. Nós temos anseios e necessidades que ultrapassam e transcendem as necessidades físicas. E quando nós não temos acesso a esse pão, padecemos. Só que tem uma diferença. A falta do pão espiritual não traz
uma necessidade imediata. Você não sente de imediato a dor da falta do pão espiritual. É a longo prazo. Normalmente, quando você já está numa idade avançada e se pergunta: o que eu fiz da vida? Qual foi meu propósito? Por que eu vim aqui? Para onde eu vou? Então, Jesus responde a essas 4 questões fundamentais que a filosofia humana tentou por séculos e séculos responder. E nós hoje temos de mão beijada essa informação. Só nos falta uma solidez desse edifício chamado fé raciocinada. Meu intento hoje é revisitar os princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade de vidas, ou melhor, pluralidade de mundos habitados. Cada um desse item que eu estou lhe dizendo tem uma passagem correspondente no Evangelho ensinado por Jesus. Então Jesus, ele é o precursor, o arauto, o anunciador do Espiritismo há 2000 anos atrás. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Se você tinha alguma dúvida que Jesus não queria que você comesse a carne dele e bebesse o sangue dele, está aí. Aprovado. Aprovado que a carne que ele dizia não é a carne dele, era a doutrina dele. Imagina isso. Então continuemos. Se alguém chegar para você e perguntar assim: Jesus falou do Espiritismo no Novo Testamento? O que vocês acham? Você teria como responder? Jesus falou sobre o Espiritismo? Em que passagem? Gostaria de sugerir onde que Jesus fala do Espiritismo? Pegadinha, hein? Teve uma passagem que fala da reencarnação. A reencarnação é um princípio fundamental do Espiritismo. Mas Jesus fala do anúncio do Espiritismo 1850 anos antes, na Santa Ceia. Se você pegar a passagem da Santa Ceia e der uma lida, como nós vamos dar agora, você vai dizer para os opositores do Espiritismo, aqui ó, aqui Jesus anunciou a vinda do novo Consolador, que lembraria tudo o que ele ensinou e ensinaria muito mais. Ora, se lembraria tudo o que ele ensinou, é porque nós esquecemos ou distorcemos. E se ensinaria muito mais, é que Jesus não falou tudo. Certo? Vamos lá. Jesus foi o precursor dessa passagem aqui que ele anuncia. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós sabemos, não precisamos pensar muito, que esta passagem na Bíblia das outras religiões diz do quê? Diz a respeito do Espírito Santo, que faz parte da Trindade Universal, da dogma, da doutrina, da religião católica e outras religiões. Então, para nós, o Espírito Consolador, o Espírito Verdade, anunciado por Jesus, que viria complementar seus ensinos, porque na época nós não estávamos preparados, seria como você acordar de manhã e ver uma luz muito forte. Ou então quando você está viajando na estrada e vem um farol alto, o que acontece com a sua visão? Senão você fica ofuscado, perdido, deslumbrado, perdendo a direção.
Então, Jesus agia como um profundo pedagogo, dando para nós o alimento proporcional à nossa capacidade de digestão. Porque a razão, meu amigo, é um estômago, só que é o estômago da alma. Existe, então, o estômago físico para o pão material. E existe o estômago para o pão espiritual, que é a razão. Daqui a pouco eu vou falar sobre a fé raciocinada. Vou seguir. Jesus foi o precursor do espiritismo. Tem ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha o que ele fala, vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Então, o próprio Jesus fala que na época ele falava por parábolas, por figuras, por metáforas, que é uma linguagem onírica, uma linguagem existencial, subjetiva, e que cada um interpreta na medida da sua capacidade de compreensão. Então, aquele que ensina deve se preocupar muito com o repertório daquele que é o alvo da mensagem, do discurso. E Jesus sabia disso, que através dos milênios, a sua mensagem iria sendo cada vez mais aprofundada. Porque o nosso conhecimento ele é vertical na profundidade e horizontal na amplitude. Nós ainda éramos rasos para interpretar questões do Espírito. E até hoje, quem trabalha nesta casa e vem fazer palestrinhas, se surpreende. Pois não, Fran, pode falar. Então tá bom, não se preocupe, eu achei que estivesse chamando alguém. Quem trabalha nesta casa percebe a profundidade, a extensão do conhecimento de Jesus. Outro dia eu fiz uma pequena palestrinha, substituindo um amigo, sobre aquela parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Por alguns chamado como trabalhadores da última hora. Eu falei 45 minutos e falei só a metade. Vocês acreditam nisso? Se vocês pegarem para estudar, vocês vão ficar boquiabertos. Lembrando, Mário Sérgio Cortella, disse: eu não preciso de prova histórica da existência de Jesus. O conhecimento e a sabedoria dele são tão profundas que provam por si mesmas a sua existência. Então, comece a estudar. Vem fazer palestrinha aqui com a gente que você vai ver. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Espiritismo, meu amigo, é Jesus voltando. É o cristianismo tal qual foi ensinado lá na origem. Vocês talvez não tenham ouvido falar do Segundo Concílio de Constantinopla, Justiniano I. Alguém ouviu? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3. Só, meus amigos, que bom. Então, minha palestra está sendo útil. No Segundo Concílio, Justiniano I, atendendo o pedido da imperatriz Teodora, proibiu a divulgação da pré-existência da alma e da reencarnação. Vocês acreditam nisso? Num passe de mágica, tiraram de nós o alicerce, o eixo principal do cristianismo. Quem acha que Jesus falava da vida presente nos seus ensinamentos, não entendeu nada. Ele falava 99% da vida futura, da vida pós-túmulo, da pluralidade de existências. Então acham que o ensinamento de Jesus é pueril, hermético, inacessível, porque lhes faltava a chave que o Espiritismo veio nos trazer para interpretar e entender o que realmente Jesus falava. Então, olha lá. Segundo concílio,
Segundo o Wikipédia que eu procurei, eles dizem que esse segundo concílio não foi contra a reencarnação, mas foi contra a pré-existência da alma. Agora eu pergunto, qual é o pressuposto da reencarnação, se não a pré-existência e a sobrevivência da alma? Responde para mim. Então vamos lá. Espiritismo e seu caráter tríplice. Meu amigo, quando você vem aqui, você não vai ser obrigado a crer em nada. Nada lhe é imposto. É construído racionalmente. Não é um ato de graça a fé que nós construímos. Porque algumas religiões dizem que a fé é a graça que Deus lhe dá. E que a sua salvação também é graça divina. Ora, nada mais injusto. Porque aqueles que não seguem tal ou tal religião não estariam agraciados, não teriam fé. E na verdade a fé, você deve ir atrás dela e não ela ir atrás de você. A fé é fruto do desenvolvimento do senso de justiça, senso moral, maturidade do coração. Se você está consolado, confortado com a tua vida, o cristianismo não é para ti. Se você acha que dois filhos, um se esforça muito, o outro não faz nada, merece o mesmo reconhecimento e mérito, o cristianismo não é para você. Jesus falou isso naquela época, que a sua mensagem boa nova era consoladora. Por isso ele se dirigia aos excluídos, aos sofredores, aos desesperados, seja qual for a natureza, o âmbito do seu desespero. Vemos, por exemplo, ele orientando Joana de Cusa, esposa de um homem rico e poderoso, Cusa da época, intendente de Antipas, e tentando ajudá-la no seu mau relacionamento conjugal. Então Jesus se dirige a quem passa por conflitos, seja econômico, financeiro, de saúde, seja conflito psicológico, dúvidas, angústias existenciais, falta de propósito. Para que eu vivo? Por que eu pago tanta conta? Por que eu me esforço tanto? Então Jesus, olha só, desviei do assunto. Então o Espiritismo começa com as irmãs Fox, 1848, em Hydesville, estado de Nova York, com fenômenos numa casa feita de madeira, em que as paredes estalavam. E as meninas, por curiosidade, como toda mulher é muito curiosa, muito mais que o homem, começou a brincar. E a parede começou a responder. E disse que ele era um viajante que havia sido assassinado naquela casa e cujo corpo estaria enterrado numa parede, no sótão. Sótão em cima, não, em porão, embaixo. O pai delas foi lá, cavou e achou o corpo. Curioso, né? De onde veio essa mensagem? Telepatia? Essas meninas são uma antena que pega e capta o pensamento que está pairando na atmosfera, como dizia o Padre Quevedo no Fantástico, quando eu era moleque. Eu ouvia aquilo, eu falava assim, rapaz, então o homem pode ser uma antena, uma forma de desviar a mediunidade. Então o Espiritismo começa lá, se transplanta para a França. Na França e na Europa começam os fenômenos das mesas girantes. Uma certa vez eu comentei aqui, e um rapaz pegou e puxou o celular e abriu e viu. É o livro A Caminho de Swan, Marcel Proust. Porque eu falei para ele, eu li um livro não espírita pela primeira vez que mencionava esse fenômeno. Marcel Proust, um escritor famoso da língua francesa na época, fez muito sucesso. E ele relata nesse livro contemporâneo, 1850, que era a diversão dos franceses verem as mesas girando e falando. Kardec, que é um apelido, vocês sabem, nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor emérito da universidade na época, foi convidado várias vezes, sempre se recusou. Até que um amigo dele, se eu não me engano, o senhor Baudin, entregou uns cadernos redigidos com perguntas e respostas. Tão profundas as respostas que ele disse,
não pode ser brincadeira, não pode ser prestidigitação, não pode ser fraude. E ele se interessa e começa a estudar. Começa a recolher cartas de vários países e regiões e vê o caráter universal das mesmas informações. Então a autoridade do espiritismo, do seu controle de legitimidade, está na mesma informação repetida por vários médiuns ao redor dos países que ele trocava carta. Ele trocava carta até com brasileiros. Então, o espiritismo se baseia na observação de fenômenos. Você vê um fato, um acontecimento, e elabora teses para explicar aquele fenômeno. As teses confirmadas você mantém. As que não se confirmarem, você afasta. Caráter científico. E essas questões, essas informações, responderam aquelas 4 questões universais. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Qual é a minha missão? E qual é o propósito da dor? Uns sofrem, outros não. Será que é uma vingança divina? Ou então, como disse um amigo meu, cujo parente tinha problemas de saúde, e ele disse assim, graça de Deus, Deus a escolheu como missão para que nós cuidássemos e manifestássemos o amor por ela. E eu me perguntei, por que ela e não eu? Por que ela e não você? Não falei para ele, porque eu percebi a limitação de compreensão dele, e respeito muito. E aí, essas questões filosóficas nos respondem esse questionamento universal que a filosofia nenhuma respondeu. Esses dias eu estava lendo sobre o existencialismo de Paul Sartre, coitadinho dele, dizendo que a existência pressupõe a essência. Querendo dizer que você escolhe o que você quiser. Se você quiser ser um cachorro, você pode ser. E você não tem uma finalidade existencial. Não há uma finalidade, um propósito nas coisas da vida. Você que tem a liberdade, a responsabilidade de construir a própria significação da vida. Na hora que eu li isso, eu falei, nossa! Está explicado por onde o nosso mundo moderno está andando. Terceira característica, a religiosidade. Essas questões respondidas pelos espíritos nos religam ao Criador. Religare, religião. E religião é relacionamento consigo mesmo, com o próximo, com o Criador. Se nós fizéssemos uma síntese dos ensinos de Jesus, é isso. Religião é relacionamento com o teu próximo, com o teu inimigo, com Deus, consigo mesmo. E os princípios fundamentais. Então, a minha finalidade é revisitar, se der tempo. Eu acho que não vai dar tempo, porque eu sou um cara prolixo, vocês já perceberam. Então, Deus, falemos sobre Deus daqui a pouco. Imortalidade da alma, tudo isso aqui Jesus falou, tá? Comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Vocês sabiam que existe um movimento espírita dentro dos centros chamados cientistas puristas que querem afastar Jesus do espiritismo? Porque dizem, no início, era apenas verificação e análise de fatos. Tinha o seu caráter científico mais explorado e trabalhado. Devemos retornar àquela fase. Pois bem, isso não é novo. Tentaram fazer isso durante muito tempo. Só que Chico Xavier disse assim, se tirarem Jesus do espiritismo, eu saio do espiritismo. Porque o que dá vitalidade à nossa doutrina é Jesus. Como nos dirigir sem o seu modelo de virtudes? Como orientar a nossa existência? Nós ainda somos seres muito primitivos. Aprendemos, na maior parte das vezes, sofrendo, na dor. Mas Deus nos deu a razão para pensar antes, antecipando os efeitos das minhas ações. Mas eu também aprendo o erro dos outros. Quando eu vejo alguém errar, ele é um professor para mim.
Eu não devo agir dessa forma. Então Jesus é o modelo, o guia, para que nós encurtemos a nossa jornada evolutiva. A reação de Chico Xavier eu já comentei. Quem gosta de música popular brasileira? Eu já vi você tocando já, você toca bem, cara. Então você tem que descobrir de quem que é esta frase. Cuidado, companheiro. Você sabe? Quem? Como? Putz, se matou na cabeça. Vinícius de Moraes. Palmas para ele. Palmas para ele. Cara, eu falei assim, eu vou perguntar. Se o cara acertar na primeira, o cara é bom. Você é bom, filho. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Olha só, ó. Olha o que o Vinícius de Moraes falou. Samba da bênção. Não se engane não, tem uma vida só. Tadinho do Vinícius, cara. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem. Sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu, assinado embaixo, Deus. E com firma reconhecida. Como ele era advogado, ele duvidava. Ele falou, além de estar ensinado Deus, tem que ter a firma reconhecida, para ser autêntico. Olha que danado. Então, Samba da Bênção, Vinícius de Moraes. Façamos um corte filosófico. Agora vai ser a parte chata da palestra. Questão abstrata, linguagem não baseada em coisas concretas, racionais, mas em raciocínio puro. Se nós pegarmos as pessoas e fizermos uma análise, algumas dirão assim, olha, tudo que eu queria era crer. Mas sabe, a lógica e a razão impede a minha fé. E mesmo que eu visse, não acreditaria. Outros dizem assim, se eu vir, acreditarei. Se eu tocar, eu acreditarei. Então, se nós fizermos uma divisão, nós encontraremos aqueles que dependem dos sentidos físicos para formar o conhecimento e aqueles que baseiam o seu conhecimento pela razão. É um embate aparente, que na verdade são dois recursos para nós estruturarmos o conhecimento. Daí nós chamarmos evidência direta, aquela baseada nos sentidos físicos, e evidência indireta, aquela baseada na razão. Quando você está preso aos sentidos físicos, você precisa do conhecimento imediato. Eu preciso ver. Então a gente vê a cor do céu, vê a cor do semáforo, sente o cheiro dos perfumes, a temperatura, o sabor, o som. Então é o homem físico. Mas nós podemos racionalmente construir o conhecimento. Nessa época de seca que nós estamos vivendo, quando você olha ao longe a fumaça, o que você logo diz? Tem fogo. Por quê? Por um raciocínio baseado numa experiência arquimilenar, todo efeito tem uma causa, eu remonto do efeito fumaça à causa fogo. Pergunto, você estava enxergando, Luiz? Você viu fogo? Então, o teu conhecimento foi fundamentado o quê? No raciocínio, chamado lógico-dedutivo. Diremos mais. Quando passa um carro, você sabe o que está movimentando ele? É a força do pensamento? Mas você está vendo? Não. Você também, por um conhecimento, você remonta do efeito para a causa, a um motor. Alguém já viu o vírus da Covid? Alguém viu qualquer doença, qualquer vírus, bactéria? Mas você duvida que existe? Você vai ao médico e ele diagnostica pelos sintomas. Por exercício racional, ele vai do efeito para a causa. E é assim que nós, milenarmente, fazemos. Nós remontamos através da lei de causa e efeito, ou todo efeito tem uma causa, toda causa produz um efeito, dependendo do seu conhecimento. Se você conhece a causa, você usa a primeira, se você conhece o efeito, você usa a segunda. Mas não é só para fatos presentes, mas também fatos futuros. Quem duvida que amanhã o sol
vai despontar no horizonte. Alguém duvida? Mas você está vendo? Está vendo. Por quê? Faz milhões de anos que o Sol se eleva no horizonte. Então, por um raciocínio que parte do todo para o singular, você desenvolve o conhecimento. Se cair um raio na sua casa, você pode dizer que amanhã vai cair de novo? Não, é provável. Então aí faz um raciocínio do individual para o genérico, raciocínio indutivo. Então, a respeito disso que eu estou conversando com vocês. Existe uma teoria chamada Big Bang. Alguém já ouviu falar? Como causa, origem do universo? Então, um núcleo denso, de alta temperatura, sofreu uma explosão. E dessa explosão surgiu tudo que nós conhecemos. Isso equivale a dizer que a matéria possui em si uma inteligência. Que ela mesma, a matéria, estruturou tudo que nós conhecemos. Desde as leis que harmonizam o universo, até os elementos mínimos da estrutura molecular. Só que essa teoria, ela bate de frente com a nossa experiência do dia a dia. Eu vou demonstrar para vocês. Vou demonstrar para vocês. Quem gosta de pintar aqui? Alguém pinta? Márcia, nossa artista, moça. Moça. Desculpa, deu branco. Quem pinta sabe que não dá para jogar tinta para cima e esperar que a tinta por si mesma faça um desenho, por mais simples que seja. Alguém já viu aqueles orangotangue, macacos dos Estados Unidos jogar tinta na parede? Saiu alguma coisa logicamente perceptível? Ou você tem que tentar desvendar o que tem ali? Pois se você jogar essas tintas ao acaso, acidentalmente, sobre uma tela em branco, 1 milhão de vezes, eu afirmo para você, não vai aparecer nada. Nem uma flor, nem um céu estrelado, nem um pôr de sol, nem um alvorecer. Vamos fazer outro exemplo mais sofisticado. Se explodir uma fábrica de peças de avião, de helicóptero, dessa explosão, as peças se unirão e formarão um avião? É a mesma coisa o Big Bang, meu amigo. Ele é materialista. Ele é contrário a qualquer possibilidade, porque é preciso ter uma inteligência dirigindo, presidindo a estrutura das coisas. Então essa tese de que não há uma inteligência governando as coisas, ela é ilógica, irracional e se confronta com a nossa experiência do dia a dia. Então eu pergunto, existe acaso? Alguém joga truco aqui? Quais são as cartas principais, as manilhas? Imagina você está jogando comigo e eu tiro 6 vezes as 3 manilhas principais. Você vai acreditar que eu estou sendo honesto? Você vai querer me dar um tiro. Se for na Nova Marília, é facada, tiro e bomba. Então, coisas improváveis não podem se repetir. Há alguma coisa errada, não há acaso. Combinação fortuita, casual. É você acreditar no poder da combinação. O acaso não existe. O acaso é cego. Do acaso nada surge. É a conclusão que nós chegamos. Quem gosta de física, biologia? Quantas causas antrópicas você aprendeu para ter vida na Terra? Bastante. Muitas. Eu vi uma palestra outro dia
O cara disse 120 condições antrópicas, sem as quais nenhuma delas proporcionaria vida na Terra. São condições tão calibradas e tão imbricadas uma na outra que ausente uma não teria vida. E aí, acaso? Vamos dar um exemplo. Oxigênio a 21%. Dobra o oxigênio para você ver o que vai acontecer. Eu coloquei na IA. Ele falou assim, você vai ver barata de 2 metros de altura. Você vai explodir na hora que você tocar na sua namorada, no seu filho. Você vai pegar fogo. A atmosfera nossa, fosse um pouquinho reduzida, nossa Terra era um queijo suíço, cheio de furos, porque os asteroides não se desfariam no atrito com a atmosfera. Uma atmosfera menor não seguraria a luz solar. Nós teríamos o que? Muito frio. Um mar muito profundo, o frio também preponderaria. A inclinação, 23 graus, 21, 23 graus, que variável da Terra, também tem a sua razão de ser. Então, meus amigos, você tinha dúvida de que nós somos presididos, que há um governador, um marinheiro, um timoneiro na embarcação chamada Terra? Tire seu cavalinho da chuva. E a partir de agora, você tem motivos racionais para ter confiança na nossa jornada. A causa primeira da matéria, esse filósofo Guilherme Freire, queria recomendar para vocês no YouTube. Maravilhoso. Mais jovem que eu, mas tem uma linguagem moderna, bem fundamentado, professor de filosofia. E ele disse assim, se o universo está em expansão, se o universo é material e é temporal, a causa primeira, toda vez que você regride na causa, você regredirá infinitamente se não tiver uma causa diversa do efeito. O que ele quis dizer com isso? Algo que não tem movimento, está fora da matéria e do tempo, tem que ser a causa de algo que está em movimento, está no tempo e está localizado. Deu para entender? Ou seja, essa causa primeira não pode ser nada do que nós conhecemos. Então, por uma razão filosófica, ele concluiu a existência de Deus. Olha como foi fácil quando a gente é bem orientado e bem instruído. Quem já ouviu falar que em cada cromossomo tem livros escritos? Já ouviram falar? Quantos cromossomos tem uma célula somática? 46. 23 pares, sendo um deles masculino e feminino. Um cromossomo é formado por DNA. 2 fitas que se entrelaçam, bases nitrogenadas, açúcares, desoxirribose, e a outra qual que é mesmo? Fosfato. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Um cromossomo. Um nucleotídeo, ele vai apresentar 4 bases fosfatas. Timina, citosina, guanina. Professor ali. Isto. Então veja, se nós transformarmos 5 bilhões de nucleotídeos vezes 4, vão formar 20 milhões de unidades de informação. Concorda comigo? 20 milhões de unidades de informação. Se nós pegarmos Então vamos transformar 20 milhões de informações em bits. Se nós pegarmos as letras, é necessário pelo menos 6 bits para formar uma palavra. Divida 20 bilhões por 6 palavras. Vai dar... Não guardei tudo. Vai dar 6 unidades, vai dar 3 bilhões de letras. Uma palavra tem 6 letras. Vamos dividir 3 bilhões de letras por 6 para ver quantas palavras. 500 milhões de palavras. Uma página de livro tem 300 palavras. Vamos dividir 500 por 300. Vai dar 2 milhões de páginas. Vamos dividir páginas por número de livros.
Se admitirmos que um livro tem 500 páginas, teremos 4.000 livros num cromossomo. Você tem 46 por célula. Célula! Portanto, um único cromossomo tem 4.000 livros. Se você tem 46 cromossomos, você tem 184.000 livros dessa grossura por célula. Pergunta: acaso? Acidente? Combinação fortuita? Ou programação por uma inteligência superior? Qual argumento tem mais poder? Qual argumento é mais lógico, mais poderoso e se sustenta? O acaso ou uma inteligência superior governante? Quando dois argumentos se confrontam, você analisa pelo peso deles. Qual fala mais alto a sua razão? A natureza é grande nas coisas grandes e grandíssima nas pequeninas. O francês Saint-Pierre. Ele falou natureza, porque ele era mecanicista. Ele via na natureza como se fosse uma grande máquina, e nós como se fôssemos máquinas também. Mas nós podemos falar Deus. Deus é grande nas coisas grandes e grandíssimo nas pequeninas. Qual é a consequência de você saber agora que existe Deus? Porque uma coisa é saber, outra coisa é aceitar, e outra coisa é acreditar. Alguém sabe a diferença? Quem acredita, daqui a pouco está duvidando, não é verdade? Quem sabe, sabe para sempre. Muito bem. Então, a nossa fé, antes de ser uma aceitação, uma crença, é uma compreensão. Você deve crer, mas crer compreendendo o que você está crendo. Aceito Deus, não aceito Deus, conheço Deus. Depois que eu conheci, nunca mais duvidei. Deus é a inteligência suprema, causa primeira em todas as coisas. Por que ela é primeira? Porque é isso que eu falei para vocês. Regredindo ad infinitum. É necessário uma causa que não esteja no espaço, no tempo, e que seja imaterial para formar todas as coisas. Você vê Deus? Você vê Deus, Gil? Quem vê Deus? Então Deus é uma construção não dos sentidos, mas da razão. E eu não tenho então o sentido da percepção divina. Me falta o sentido espiritual. Mas tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que um dia nós veremos Deus. Nós o presenciaremos como Jesus o via, porque então teremos o sentido da presença espiritual de Deus. Mas isso vai levar um tempinho, né? Então, pela razão, eu me aproximo de Deus. Eu não vejo, eu não sinto, então pela razão, racionalmente, eu me aproximo dos seus atributos. Toda crença que contraria um tributo divino não tem fundamento lógico. Então Deus, racionalmente construído aqui com vocês, tem que ter o infinito dos atributos, o infinito da perfeição. Concorda comigo? Porque se ele tiver um atributo reduzido, já não é mais Deus. A minha imaginação vai criar algo que esteja acima dele. Então, em grau infinito. Então, qualquer coisa, você reporte-se aos atributos de Deus. Pergunta: se Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, vai existir inferno? Vai existir uma pena eterna para quem é infinitamente justo, bom e misericordioso? Quem conhece aqui a parábola do filho pródigo? Alguém conhece? Poucas pessoas conhecem. Então o filho pediu a herança para o pai, partiu, teve uma péssima experiência e voltou. E ele se sentia arrependido e achava que o pai fosse expulsá-lo. O que o pai faz? Tira o anel, abraça-o e faz uma festa. Isso na época era tão revolucionário que causou impacto. Porque na época, filho
não tinha direito algum. Pai nenhum honrava um filho como ele. Então Jesus partiu para o absurdo para mostrar o amor infinito de Deus. E na parábola é aquele que recebe o filho em arrependimento. E outra coisa, se Deus nos recomenda perdoar e sermos misericordiosos, será que ele não teria a própria virtude que ele recomenda? Então veja que não tem pé nem cabeça. Penas eternas. Não vou falar isso daí que vai perder tempo. Vida inteligente apenas na Terra. Puxei outro dia no Google, na inteligência artificial, quantas galáxias aproximadamente tem no universo. Alguém chuta aqui? Quanto que você falou? Trilhões. Trilhões. Calcula-se de 20 a 300 trilhões. E planetas em cada galáxia? Alguém quer chutar? 12. Calcula-se também de 100 a 300 trilhões de planetas e estrelas. Aí eu perguntei no IA, posso dizer que há mais planetas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra? O que vocês acham que a IA respondeu? Sim. Pergunta. Ó, você está vendo que eu estou conduzindo só no pensamento. Quem sabe fazer bolo aqui? Yasmin, sabe fazer bolo? Quantos ovos, Yasmin, para fazer um bolo? Maria. Você sabe fazer bolo, Lara? Quantos ovos você usa? 2 a 3 ovos. O que você faz com os outros 10 ou 9 ovos? Você guarda. Você joga fora. Você dá uma finalidade útil. Agora eu pergunto, se Deus é a inteligência suprema, ele gastaria tanto tempo, energia e matéria em tantas galáxias e planetas só para embelezar a nossa noite de luar? Para você chegar para a mulher e falar, olha meu amor é tão grande quanto o universo e essas estrelas. É para isso? Ou uma finalidade maior? Questão, cruz muito pesada. Quem acha aqui que o fardo que carrega é pesado? Todo mundo. Quem é empresário aqui? Rapaz, vocês são poderosos nesse Brasil. Já vou antecipar para vocês. No Evangelho tem um capítulo que diz que a maior caridade é dar emprego, viu? Estuda lá que você depois vai me falar para mim. A maior caridade é dar emprego, não é dar cesta básica. Mas vamos voltar. Você tem um empregado, você tem vários empregados. Suzana, posso ultrapassar 5? Vocês aceitam 5 minutos? Você é patrão, você tem vários empregados. E você tem uma tarefa difícil. Quem que você nomeia? Quem você indica? José? João? O disponível? Tá, então vamos ser mais elaborados. Você tem um trabalho difícil na sua empresa. Deve ter um especialista lá, não tem? Ou não? Uma pessoa mais preparada. Você não indicaria ele para resolver o problema? Pois bem, meu amigo, Deus é o patrão nosso. Se você conhece o empregado a quem você vai atribuir uma tarefa proporcional às condições dele, você acha que Deus te daria um problema maior do que você pode resolver? Deus conhece as nossas limitações, mas muitas vezes nós pegamos o fardo, pomos no chão e fala, não estou a fim de carregar, não estou a fim de resolver hoje. Não é assim que acontece? Então saiba, o teu peso, o teu fardo é proporcional às suas forças. Diabo e anjo, demônios. Será que existe demônio reportando aos atributos divinos? Quem que constrói uma casa e contrata um pedreiro para quebrar as paredes que foram construídas no dia anterior? Luiz e o Rodrigo estão construindo casa. Não, você não está mais. Quem que constrói uma casa e contrata alguém para destruir? Ninguém. Então, se um homem não faz isso, Deus criaria um diabo, um demônio para destruir a sua obra.
permitiria que ele permanecesse assim eternamente. Isso é ilógico, irracional. E anjo? Quem acredita em anjo? Você acredita em anjo? Eu também acredito. Meu filho, quando era pequenininho, era um anjo. Eu também já fui um anjo. Mas o anjo no sentido de agraciado. Um ser já feito desde o início, puro e perfeito. Por que Deus não me fez um anjo? E foi escolher o outro? Então o anjo contraria a lei de igualdade. Toda preferência é um privilégio e todo privilégio é uma injustiça. Então não se justifica crer em anjos. E na graça? Graça seria uma doação divina para explicar coisas que não conseguimos explicar. Por exemplo, puxa na internet, um menino que é regente de orquestra, tem 4 anos de idade. Ah, é a graça. Deus deu para ele o dom da música. Por que não deu para mim? Não sei nem assoviar direito. Ou então outro garotinho lá, acho que de 2 anos, fala 4 línguas. Ah, dom da graça. Você percebe? São argumentos que entram em choque patente com os atributos de Deus. Não se harmonizam. Vou parar por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês me ouvirem, a oportunidade de ser útil. Foi só a metade, viu? Para vocês verem. Estou falando sério, estou brincando não. Para vocês verem o tamanho da doutrina. Nós aqui somos crianças em jardim de infância. Obrigado, desculpa.